Igual a gente combinou, né? A gente vai falar um pouco sobre a cigarrinha do milho. Vou compartilhar aqui, Brau. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos falar um pouco aí sobre cigarrinha, né? Alguns aspectos importantes aí do manejo da cigarrinha do milho. É uma praga que ela não é uma praga nova, né? É uma praga já mais antiga. E nos últimos anos ela já vem tomando um tamanho, uma proporção maior a questão dos danos dessa praga. É uma praga que, por exemplo, já está no Brasil há vários anos, já tivemos mais relatos de problema com essa praga de modo mais pontual há algum tempo. E nos últimos 2, 3 anos, esses problemas vêm aumentado bastante, né? Algumas fazendas no qual a gente atende, a gente chegou a ter percas aí de 30% a 40% na produção, né? Então, isso aí impacta muito aí na vida do produtor. E a gente vai estar falando um pouco sobre a biologia da praga. Vamos mostrar algumas pesquisas novas que têm aparecido aí no mercado e, e vamos falar sobre algumas técnicas de manejo para auxiliar o produtor no combate dessa praga. Meu nome é Raul Menezes, como o Brau já apresentou, sou engenheiro agrônomo, especialista em produção de grãos e pecuária leiteira, né? E vamos abordar aí os aspectos importantes sobre o manejo da cigarrinha do milho. Primeira coisa é reconhecer essa praga. A cigarrinha do milho, especialmente a Dalbolus mais, é uma cigarrinha. A cigarrinha do milho, a Dalbolus mais, é a cigarrinha que habitualmente a gente vai encontrar no Brasil. Não é só a Dalbolus mais que existe, não é só a cigarrinha do milho, não é especificamente a Dalbolus mais. A gente tem a Dalbolus quincozinatus e a Dalbolus elimiatus. Só que no Brasil, a gente só tem a Dalbolus mais. Essas outras Dalbolus são pragas mais específicas da região do México e dos Estados Unidos. E para a gente identificar essa praga de modo prático, é só a gente vir e olhar essas duas pontuações que ela tem aqui na cabeça dela, que são bem características da Dalbolus mais, né? Então, há algumas confusões, existem algumas cigarrinhas, principalmente a cigarrinha do Tifton, que pode ser confundida com a Dalbolus mais, mas de maneira prática, é só a gente observar essas pontuações aqui, que são bem características da praga. Aqui tem outras imagens da cigarrinha, para ficar fácil do pessoal identificar a campo, né? Ela fica muito concentrada no cartucho do milho, então, a hora que você chegar na lavoura, você vai lá no cartucho do milho e observa. Se tiver a praga, geralmente elas vão estar aqui dentro do cartucho. E é um inseto muito pequeno. O produtor hoje ainda confunde a cigarrinha do milho com a cigarrinha das pastagens. A cigarrinha das pastagens, a gente tem que explicar ao produtor que não se trata da cigarrinha das pastagens. É uma cigarrinha, mas ela é de pequeno porte, parece mais o tamanho de uma mosca, e ela vai estar sempre concentrada aqui no cartucho do milho. Origem e distribuição dessa praga. Como eu falei anteriormente, essa praga ela veio acompanhando o desenvolvimento do milho. Então, como o milho é uma cultura originária do México, essa praga, primeiro ela apareceu no México, depois, com a disseminação do milho nas outras regiões do mundo, principalmente aqui na América Latina, essa praga também foi se expandindo, né? A distribuição dessa praga no Brasil, que a gente tem observado nos últimos anos, a gente pode ver aqui nesse mapa aqui, em 2016, 2017, no verão, ela era uma praga que estava mais concentrada na região central do Brasil.
Mas com o passar do tempo, né, com o aumento do volume da praga, essa praga foi disseminando para outras regiões brasileiras, chegando na safrinha de 2007 a atacar até regiões mais frias do sul do Brasil. Então, hoje, o que a gente pode falar sobre distribuição dessa praga? Essa praga ela está difundida em todo o território nacional. O ponto mais importante que a gente deve observar quando a gente fala de cigarrinha do milho é que ela é um inseto vetor. Então, o que quer dizer isso? Ela é um inseto transmissor de doença, né? Isso é muito grave porque o inseto, às vezes, que causa dano mecânico na lavoura, é mais fácil do produtor identificar. Então, às vezes, ele peca na identificação e se tratando de um inseto vetor, os danos podem ser muito grandes. A cigarrinha, ela é vetor de 3 moléstias aí para o milho. A primeira é o enfesamento pálido, o enfesamento vermelho, a segunda, e a terceira é a risca, ou raiado fino do milho, né? O enfesamento pálido e o enfesamento vermelho tratam-se de espécies de bactérias que não têm parede celular, mas foi difundido no Brasil como nome de virose, mas na verdade são 2 espécies de bactérias e a risca é um vírus. Como funciona a infecção desses molicutes, né, ou dessas bactérias na planta? A cigarrinha, ela suga a seiva de uma planta infectada, né, uma planta doente, depois passa para uma planta sadia e injeta esses molicutes ou essas viroses numa planta sadia. Quando ela injeta essas bactérias na planta sadia, ela faz a obstrução do xilema da planta. O xilema da planta é responsável pelo transporte de seiva elaborada. O xilema nada mais é que a veia que circula o nosso sangue, grosseiramente falando. Então, o que acontece? Esses molicutes, essas espécies de bactéria, elas fazem a colonização desse floema, causando entupimento desse floema e causando sintomas que a gente vai ver aqui para frente. Modo de transmissão desses molicutes, né, ou dessas bactérias, é único e exclusivamente através do inseto adulto e de ninfa. Né? E o inseto adulto chega nessa planta que está infectada, né, suga a seiva dela, depois passa para uma planta sadia e faz a transmissão das viroses ou dos molicutes, né? O que a gente tem que atentar aqui, que eu quero mostrar nesse slide, é que não existe transmissão transovariana. O que seria essa transmissão transovariana? Não existe a transmissão do patógeno para o ovo que a cigarrinha põe na planta, né? Então, a cigarrinha, ela faz postura na planta, essas posturas são internervais, elas ficam por baixo ali da epiderme da folha da planta, né? Daí eclode, esses ovos vão eclodir e vão gerar ninfa. A transmissão do patógeno para o ovo não existe. Mas assim que a ninfa eclode, ela pode puxar a seiva da planta e pode se contaminar. E depois pode transmitir para uma planta sadia, né? Outra coisa que a gente tem que orientar o produtor é que não tem transmissão via semente, porque às vezes a gente recebe esse questionamento do campo. Ah, minha área não tinha cigarrinha, esse ano eu fiz o plantio e apareceu cigarrinha aqui na minha área. O produtor, às vezes, fica achando que a cigarrinha ou o patógeno veio na semente. Então, não há infecção na semente, não há essa possibilidade. Vamos falar um pouquinho dos patógenos, né, que a cigarrinha transmite, né, que é o fitoplasma, que a gente falou, e o espiroplasma, né? Um vai caracterizar o enfesamento pálido, o outro enfesamento vermelho. Como eu falei anteriormente,
esses patógenos, depois que a cigarrinha vai numa planta sadia e contamina uma planta doente, ela vai fazer a obstrução dos vasos condutores de seiva e vai ocasionar vários problemas para essa planta, disfunções hormonais, disfunções de transporte fotossimilado, que vão causar sérios prejuízos para a cultura. Vou falar um pouco agora sobre as características dos enfesamentos, que são as doenças, no caso, que a cigarrinha transmite, né? Ou os molicutes, as bactérias que a cigarrinha transmite. Nós vamos encontrar no campo, após a contaminação das plantas, o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho. O enfesamento pálido, ele caracteriza basicamente por essas manchas cloróticas, né, de cor clara na planta. E a gente tem que ficar atento, porque esses sintomas dos enfesamentos, né, do pálido, do vermelho, não vão aparecer com a cultura nova. Então, a planta faz a infecção da planta, né, transmite esses vírus, esses molicutes para a planta, e os sintomas só vão aparecer nessa fase aqui, ó. Só vão aparecer na fase de florescimento e enchimento de grão, né? Então, é difícil do produtor diagnosticar isso antes. É mais um ponto aonde a gente prega muito fazer um manejo antecipado de controle dessa praga. Mas os sintomas característicos são esses que a gente está vendo aqui no slide. Aqui fica melhor da gente enxergar, né, a questão do enfesamento pálido, que é o espiroplasma, que é uma dessas viroses aí transmitida pela cigarrinha, que ele vai ter a característica dessas manchas, né, cloróticas, claras, amareladas na planta, né, que evoluem para uma seca, geralmente de cima para baixo na planta. Então, é muito característico você chegar na lavoura que foi atacada, né, que tem problema aí de virose, e a gente vê uma seca acentuada de cima para baixo nessa planta, né? Isso é muito característico. O enfesamento vermelho, que é o fitoplasma, que é outra doença aí que a cigarrinha vai transmitir para a cultura do milho, é característico, já é mais característico por manchas avermelhadas. O gradiente de sintoma na planta é muito parecido com o gradiente do enfesamento pálido, ou seja, vai aparecer também pós-florescimento, pós-pendão, né? A gente vai conseguir enxergar isso só nessa fase, vai arroxear as folhas. Esse arroxeamento ele acontece muito por causa de complexação de açúcares na folha, porque como a cigarrinha obstrui os vasos condutores de seiva e da planta, esses açúcares se acumulam aí na folha, né? E quando é infectada pelo fitoplasma, vai dar essa característica avermelhada que a gente está vendo aqui. E também tem a terceira doença aí, que é transmitida pela cigarrinha, que é o risca-vírus, ou é o raiado fino da cultura do milho. Essa, sim, já é mais uma virose, né? E a diferença em termos de sintoma que a gente pode observar da risca por enfesamento pálido, enfesamento vermelho, é a presença dessas pontuações, né? O sintoma ele é muito característico entre nervuras, né? E outro ponto é que o sintoma da risca, né, da virose, da risca do milho, a gente consegue diagnosticar ele com as plantas mais novas. Então, é normal você chegar na lavoura aí com V6, V7, né? 6, 7 folhas, e a gente já enxergar o sintoma da risca, ao contrário do fitoplasma e do espiroplasma, que são doenças que vão manifestar sintomas só após o florescimento. Esses sintomas, né, iniciais que a gente observou, de avermelhamento de folhas, amarelamento de folhas, no caso do enfesamento pálido, eles podem evoluir para outros sintomas,
como problemas de como. O que acontece? Como o transporte de açúcares ele é prejudicado, pode acontecer dessa planta acumular açúcar na base do como, né? E acontecer problemas de tombamento. Acontecer, por exemplo, com esse acúmulo de açúcares pode abrir porta para aparecimento de fungos oportunistas, né? Como fusário, isoctônia, diploide, que pode acentuar o problema de tombamento. Mas, na maioria das vezes, o problema de tombamento é ocasionado pelo acúmulo de açúcares, né? E vai evoluindo para acamamento de plantas, né? Outro sintoma também é formação de chupetas, né? Como os sintomas aparecem pós-florescimento, e nessa fase a planta ela mudou de fase, né? Ela está pegando os açúcares fotoassimilados que estão na folha e no como e jogando para o enchimento de grão. Como esses vasos estão obstruídos por aparecimento desse fitoplasma e do espiroplasma, a planta não consegue translocar essas reservas. E acontece de aparecer esses sintomas de chupeta na ponta da espiga. O que acontece é o seguinte, a planta conseguiu produzir, né, açúcares, acumulou, mas na hora de translocar isso aí para a espiga, ela não consegue e dá a formação desses sintomas. Outros sintomas também característicos, que eu até não coloquei foto aqui, é o multiespigamento. Depois que a planta floresce, que ela começa a fazer o processo de polinização, de formação de espigas, acontece de aparecer várias espigas num só nó produtivo. Às vezes o produtor até acha que é um milho melhor, que vai produzir mais, mas no final de contas, a hora que ele abre essas espigas, elas não estão granadas e o prejuízo chega a ser 100%. Mais um slide aí sobre a evolução dos sintomas. Aqui a gente está vendo uma planta que está apresentando o início de sintomas, né? Depois da floração, né? Que é o sintoma aqui da clorose, das folhas, né? Sintoma clássico aí de enfesamento pálido, e que daí alguns dias a gente voltou na área, a lavoura estava desse jeito, entendeu? Então, esse sintoma inicial aqui, dependendo do híbrido, né, do milho, se for uma variedade mais sensível, ela pode evoluir e chegar num caso desse aqui, né? É um caso mais complicado. Vamos falar um pouquinho da biologia, né, e o hábito da cigarrinha, que é o transmissor dessas viroses que a gente falou antes aí, né? Ela tem um tempo de postura aí de mais ou menos 8 a 10 dias, né? Então, essa postura ela é feita entre as nervuras da planta, né? E isso aí dificulta muito o controle dessa fase da praga, porque ela está protegida. Então, inseticidas de contato não fazem efeito nessa fase, né? Então, vai evoluindo para as ninfas, né? Que é um período aí de 14 a 16 dias, e evolui para o inseto adulto, que vai ter uma longevidade aí de 60 a 80 dias. É um ponto também que pega muito na questão dessa praga, né? Porque é uma praga que ela fica muito tempo no campo, então ela causa muito prejuízo aí para a cultura. Outro ponto que eu quero salientar aqui é a capacidade dessa praga de gerar novos indivíduos, essa praga de se multiplicar, né? A gente tem aqui uma relação de temperatura de 10, 16, 21 e 26 graus, aonde a gente pode observar que com o aumento dessa temperatura, a gente tem uma condição ideal para a cigarrinha multiplicar mais. A gente vê aqui que ao longo de 6 gerações da praga, a gente tem uma população final gigantesca. Então, é uma praga que ela tem um poder de multiplicação muito grande. Então, é um fator aí que a gente tem que ficar atento e que, às vezes, é prejudicial no manejo. Outro hábito dessa cigarrinha é o hábito de sair de uma área para outra. É o hábito migratório que ela tem. Essa foto aqui ilustra, eu peguei esse material
do pessoal da Brevante, aonde eles, relatos de empresas de aviação agrícola, que o avião voando aí a uma altura de 100 metros de altura, foram encontradas várias cigarrinhas mortas, né, que chocaram aí com a aeronave. O que eu quero dizer com isso? Você imagina uma praga que já tem o hábito de migrar, já tem uma capacidade de migrar muito grande, ela voa aí a uma altura até de 100 metros, pega uma corrente de ar e o poder de disseminação dela aumenta muito, né? A gente vê relatos em literatura de migração aí de 30 quilômetros e até 100 quilômetros. Então, essa imagem ilustra bem, uma praga aí que consegue subir aí a 100 metros de altura, ela pega fácil uma corrente de ar e acontece esse processo de migração facilmente. A interação entre o vetor e o patógeno, né, que é interessante a gente se atentar a isso também, né, é o tempo de aquisição, né, que é o tempo que a praga demora para adquirir o patógeno depois que ela suga uma planta infectada, né, é 1 hora para o espiroplasma, 2 horas para o fitoplasma e 6 horas para o raiado fino, né? Então, ela se infecta muito rápido. Então, chega uma cigarrinha sadia, suga a seiva de uma planta, uma planta doente, ela tem um processo de infecção muito rápido. A latência aqui, né, que é o tempo que o patógeno demora para infectar a cigarrinha, 17 a 23 dias aí para o enfesamento pálido, 22 a 28 para o enfesamento vermelho e 8 a 22 dias para a risca, né? Você vê que a risca, a contaminação da cigarrinha, né, é mais lenta. A inoculação, que é o tempo que a cigarrinha infectada demora para injetar os molicúdios aí, as viroses aí na planta sadia, que é de 1 hora para o enfesamento pálido, 30 minutos para o enfesamento vermelho e 8 horas para a risca. Então, uma cigarrinha infectada chegou numa planta sadia, sugou seiva lá durante 1 hora, 30 minutos, ela já consegue injetar o patógeno. E a retenção, que é um outro ponto aí a observar muito interessante, que é a quantidade de dias que o patógeno fica dentro da cigarrinha e a cigarrinha fica transmitindo ele, que é 42 dias para o enfesamento pálido e 29 a 48 dias para o enfesamento vermelho. Então, o que acontece? Praticamente metade do ciclo dessa cigarrinha, uma vez infectada, ela permanece injetando essas viroses aí nas plantas. Vamos falar agora sobre alguns fatores que favorecem o aumento do enfesamento. Fatores principais são semeaduras sucessivas de milho. Então, em regiões onde tem crescido muito irrigação, onde o produtor planta milho consecutivamente, várias vezes no ano, a gente tem uma tendência de um aumento grande dos enfesamentos, um aumento grande da população de cigarrinhas, né? A região nossa, aqui de Pompéu, é uma bacia leiteira muito grande. Então, o produtor, de maneira geral, ele planta milho várias vezes ao ano. Então, isso possibilita uma ponte verde. Então, o inseto que está aqui nessa lavoura, que às vezes está finalizando o ciclo, vai nessa lavoura, né? E depois migra para uma lavoura menor, migra para a lavoura do vizinho, isso aí favorece muito o aumento da praga. Outro ponto principal, bem crucial para o aumento dessa praga, é o aumento de milho voluntário. O que seria o milho voluntário? Eu planto a soja, né, após um plantio de milho safrinha, e as espigas que ficam no chão, ou a debulha de milho que fica no chão, ela nasce no meio da soja. E alguns produtores têm dificuldade de fazer o controle dessa tiguera aqui, desse milho voluntário. E esse milho voluntário, ele funciona como ponte verde. A cigarrinha, ela vai aumentando aqui a população, né? E quando eu desseco essa soja e vou entrar para fazer o plantio do milho safrinha, a área já está infestada de cigarrinha e eu vou ter muito problema daí para frente.
Agora vamos falar um pouco aqui sobre alguns trabalhos que estão sendo feitos, que estão auxiliando a gente aí na tomada de decisão quanto ao manejo dessa praga. Um dos trabalhos importantes que tem sido feito é o trabalho de monitoramento da praga. Então, as empresas, principalmente as empresas de sementes, combinada com órgãos de pesquisa, estão começando a fazer o monitoramento dessa praga em várias regiões do Brasil, regiões grande produtora do Brasil. E qual a finalidade desse monitoramento, né? É a gente fazer esses processos de modelagem, onde ele vai entregar para a gente o comportamento da praga durante um ano agrícola, né? Vai entregar para a gente aí o momento onde a praga, comportamento da praga, de estar com a infestação mais baixa, chegando com a infestação mais alta e depois diminuindo. Isso aqui é um esquema de modelagem que foi desenhado para o Mato Grosso. O que precisa ser feito, na minha opinião, daqui para frente? A gente precisa de pegar esses trabalhos de monitoramento e fazer eles regionalmente, onde a gente vai desenhar um processo de modelagem, né? Onde a gente vai enxergar a entrada da praga, vai enxergar o pico da praga e a saída dela em várias regiões do Brasil. Porque, como eu falei anteriormente, a região nossa, por exemplo, é um caso onde o plantio de milho ele é feito o ano inteiro. A gente tem milho verão, milho safrinha e milho inverno. Então, essa modelagem aqui para a região nossa, ela vai comportar de forma um pouco diferente, né? Então, a gente precisa de trabalhos regionais que vão dar para a gente um patamar para a gente enxergar como é o comportamento da praga em cada região. Eu vou falar aqui um pouco sobre a montagem de trabalhos que as empresas de semente têm feito para identificar materiais, ou seja, híbridos de milhos que são mais resistentes, né, mais tolerantes uns que os outros, que facilita o posicionamento da gente no campo. Esse aqui é um trabalho realizado, eu peguei um trabalho realizado pela Corteva, mas assim está havendo uma mobilização entre as empresas produtoras de genética para padronizar esses trabalhos, para a gente ter condições de posicionar híbridos mais assertivamente aos nossos produtores. Mas esse trabalho aqui eu peguei do pessoal da Corteva, né, onde eles plantam milho em casa de vegetação, né, depois faz o desbaste desse milho, deixa só uma planta, ele protege essa planta com essa estrutura aqui e solta aqui dentro uma infestação de 5 cigarrinhas por planta. Após esse processo, eles fazem a avaliação visual do milho, né? Após o experimento, né, a inoculação da cigarrinha na planta, né? Inoculação inicial, eles vê, aqui a gente pode ver o aspecto visual aí com 8 folhas, né? Depois a gente vê o aspecto visual do experimento aqui no pendoamento. Então, de cara, a gente consegue enxergar, após esse experimento aqui, quais são os híbridos que estão performando mais, quais os híbridos que estão manifestando menos sintoma de cigarrinha, né? A gente tem, por exemplo, o material aqui, né, mais destacado, o material aqui mais danificado. Então, dessa forma, a gente consegue identificar quais os materiais que são mais sensíveis aos enfesamentos, menos sensíveis, e com esses dados disponibilizados para a gente no campo, a gente consegue fazer um posicionamento aí de variedade. Eu coloquei esse trabalho aqui também, que a gente tem um questionamento muito grande pelos produtores por plantas hospedeiras de cigarrinha sem ser o milho, né? Então, esse trabalho também foi feito pelo pessoal da Corteva, onde foi avaliado várias espécies de braquiárias, né? Braquiário medículo, a MG5, o ziziense. E esse trabalho, eles avaliaram a sobrevivência da cigarrinha nessas culturas, né? Para a gente ter assim uma certeza se a cigarrinha realmente consegue sobreviver
ou não nessas culturas. Né? Foram avaliados também cana-de-açúcar, né? Soja, sorgo granífero, pé de galinha, sorgo alepense, que é o sorgo selvagem, que é comum na região nossa aqui, milheto. Então, foram avaliadas várias culturas sem ser o milho, né? E avaliado o milho também, para a gente ter como testemunha, para a gente tirar essa dúvida. Né? Ah, não, a cigarrinha ela está nessa população alta porque ela está sobrevivendo em outras culturas. O produtor às vezes chega, ah, não, minha braquiária está cheia de cigarrinha. Né? Então, esse trabalho aqui vai ilustrar bem essas dúvidas para a gente. Após a infecção, o que foi o experimento? Os técnicos colocaram, né? Pegaram cada vaso daquele, soltaram lá uma população de 150 insetos adultos, por um período aí, se eu não me engano, foi de 50 dias, e após esses dias que esses insetos adultos foram colocados junto com essas plantas, né, que foram avaliadas, a gente observou a sobrevivência desses insetos, né? Então, a gente pega, por exemplo, vamos pegar aqui o sorgo. Né? O sorgo foi colocado lá, as cigarrinhas, e no final do período experimental tinha só uma cigarrinha adulta viva. Né? A gente tem a braquiária marandu, foi feito o mesmo experimento, 15 cigarrinhas vivas. E a gente pode observar, quando a gente vai para o milho, né, o mesmo experimento realizado no milho, foram soltados lá 150 insetos adultos, e ao final do experimento, tinha 3.685 insetos adultos. O que isso deixa de conclusão para a gente? Deixa de conclusão o seguinte: a cigarrinha ela pode estar lá na braquiária, pode estar lá no sorgo, porém, ela não vai fechar ciclo, ela não vai sobreviver nessas culturas. Às vezes elas vão ficar lá, como a praga ela tem uma vida muito longa, né? Chega cerca de 80 dias, elas podem estar lá, podem se alimentar, mas ao passar da vida útil aí da praga, elas não vão sobreviver. Outro trabalho também que eu quis colocar para a gente, né, que depois vai servir de parâmetro para a gente entrar na parte de manejo, é a parte de tratamento de semente, que é uma ferramenta que a gente tem usado aí, muito interessante para manejo dessa praga, né? Esse trabalho aqui foi avaliado, foi colocado uma quantidade de insetos nas plantas, né? Nessas gaiolas aqui, e foi avaliado vários tratamentos. Tratamento de semente só, tratamento de semente mais pulverizações, né? Para avaliar as percas ou os ganhos que a gente tem com o tratamento de semente. Então, foi simulado o seguinte, foram simulados 3 tratamentos, né? A gente foi simulado uma parcela sem infestação de cigarrinha, tratamento de semente sem infestação de cigarrinha, tratamento de semente, infestação de cigarrinha de VE, V4, né? Tratamento de sementes e a infestação de cigarrinha de VE a V8 e de VE a V8 e tratamento de semente com infestação de cigarrinha de VE a V12. E o que a gente pode observar após o trabalho, então esse é o resultado visualmente aqui, né, para ficar mais claro para o pessoal ver, foram esses, por exemplo, sem infestação e sem tratamento de semente, os resultados estão aqui, né? O primeiro tratamento foi sem infestação de cigarrinha, né? Sem TS infestado, né? Infestado de VE, V4, tratamentos aí com infestação de V4 a V8 e tratamento com infestação de V8 a V12, né? Quando não houve infestação, a gente teve resultados parecidos com esses aqui, né? A planta conseguindo performar bem.
Quando eu tive infestação de VE, V4 e não tratei a semente, meu híbrido praticamente não produziu espigas. E aqui a gente está falando de um híbrido susceptível, entendeu, gente? Quando eu fiz o tratamento de semente, tratei com imida, né, e infestei a lavoura, ela foi infestada de VE, V4, meu resultado melhorou, né, não foi o melhor, mas melhorou, né, e quando eu tratei com esse outro princípio ativo aqui, eu tive um bom resultado também. Quando eu tive a infestação de V4 a V8, né, sem tratamento de semente, né, eu tive a produção reduzida, tratado com esse primeiro princípio ativo, eu tive minha produção reduzida também, porque minha infestação foi para um período maior, né? E do mesmo caso aqui, minha infestação foi reduzida porque minha exposição à praga foi maior, né? E esse outro tratamento comparativo aqui é da planta sadia, a planta livre de infestação, né? A gente fez aqui, os resultados melhoraram drasticamente. Outra pesquisa que eu quero mostrar aqui, essa pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Uberlândia, onde avaliou a aplicação do tratamento de semente e aplicação de tratamento de semente, aplicação de tratamento de pulverizações sem aplicação de tratamento de semente e tratamento de semente mais 4 pulverizações, né? A gente tem a testemunha aqui, dando um ganho de 9 sacos só com tratamento de semente, um ganho aí de mais 6 sacos em relação ao tratamento de semente e pulverizações, né? Então, mostrando aí a importância de fazer o tratamento de semente. Esse outro trabalho aqui também, né, mostra para a gente o número de inseto por plantas, né, infestação aí da planta, número de insetos por planta, e os dias de exposição desses insetos por planta, né, um híbrido tolerante e um sensível, para a gente fazer uma avaliação visual dessas plantas, né. Aí a gente teve esses resultados, né. Um dia de infestação num híbrido tolerante, eu já começo a aparecer sintomas de enfesamento. 2 dias de infestação, esses sintomas vão aumentando. 4 dias de infestações, os sintomas aumentam mais. E 8 dias de infestação, o sintoma fica mais grave. A hora que a gente vem para o híbrido sensível, né, a gente vê a exposição do número de insetos com um dia de infestação, a gente fica abismado aí com as perdas que a gente tem no visual da planta e, consequentemente, as perdas em produção. Aqui é mostrando também a questão da produção, né? Aqui tem 0 insetos e 0 dia de exposição, 2 insetos, 8 dias de exposição, 4 insetos e 8 dias de exposição, 6 insetos com 8 dias de exposição e 8 insetos com 8 dias de produção. Então, quanto mais eu exponho essa planta aos insetos e mais insetos eu tenho por planta, mais a minha perda. Aqui é o mesmo esquema para um híbrido sensível, mostrando para a gente que tem diferença de híbrido sensível e híbrido tolerante. Aqui é um outro trabalho, comparando um híbrido tolerante e um híbrido sensível, que aqui com uma exposição aqui de 8 insetos, né, num híbrido, vamos falar assim, de 2 insetos num híbrido tolerante, eu já chego a ter perdas aí de 20% na produção. Aqui é a questão de monitoramento, esse trabalho foi realizado, né, mostrando para a gente, isso aqui foi feito em um pivô, onde foi colocado essas armadilhas e foi feito o monitoramento dessa praga. Então, observou-se que essa praga, a tendência dela é entrar da borda por cento dos pivôs. E acontece muito de você haver migração das pragas que estão aqui na mata, entrando para dentro do pivô, né? Aqui também é um outro trabalho mostrando isso, né? E agora vamos falar um pouquinho aqui, né, para finalizar, sobre o manejo da praga, né? Então, o que eu quero deixar de recado aqui de manejo
é que nenhum manejo isolado é capaz de deixar o manejo da cigarrinha sustentável. Nós vamos ter que se apoiar em vários pilares para a gente conseguir ter um manejo adequado dessa praga, né? E a gente vai estar falando sobre um pouco desses pilares aqui para frente. O primeiro é o manejo do milho voluntário, né? A gente não pode ter essa situação dentro das nossas fazendas mais. Um plantio de soja com milho no meio, que vai servir de fonte de inóculo para poder ocorrer disseminação da praga, né? E evitar também a questão de semeaduras sucessivas de milho, né? Porque isso aí vai ocasionar uma ponte verde e vai fazer com que a gente tenha essa praga por mais meses no ano dentro das nossas áreas. O segundo ponto, né, foi até mostrado nas pesquisas anteriores, é a questão do tratamento de semente, né? Aqui eu pus um gráfico mostrando algumas bases que a gente tem disponível no mercado para fazer o tratamento de semente e as eficiências que essas bases têm no manejo da cigarrinha. Então, para a gente fazer um bom manejo de cigarrinha, é indispensável trabalhar a parte de tratamento de sementes focada nesses insetos sugadores. Outra estratégia de manejo importante é o monitoramento e identificação da praga. O produtor tem que ajudar muito a gente agora nessa questão. Nós precisamos do produtor atento a como identificar essa praga, para ele auxiliar a gente na identificação, para a gente ser mais assertivo no momento das aplicações, né? Então, identificar essa praga é muito importante. Aqui está mostrando, né? Aqui a identificação da cigarrinha, né? Que é feita lá dentro do cartucho. A gente pode usar também as armadilhas para poder, que fazem um papel colante, faz a fixação dessa cigarrinha e fica mais fácil do produtor ver, né? A parte de controle químico, ela é muito importante no manejo da cigarrinha, né? Quando a gente fala em outras culturas, a gente tem um nível de controle pré-estabelecido, né? Então, quando a gente fala em largata do cartucho, que é uma praga muito importante também na cultura do milho, a gente tolera até 20% das plantas com dano até no nível 3 da escala Davis, que é uma escala que a gente usa para avaliar. Quando a gente fala em percevejo, a gente tolera até um percevejo por metro quadrado. Mas quando a gente fala de cigarrinha, para fazer manejo químico, a questão é basicamente de presença ou ausência da praga. Então, se a gente chegou no campo, diagnosticou que eu tenho praga, tem presença de cigarrinha, nós vamos ter que soltar manejo, às vezes soltar aplicação de inseticida. Por quê? Porque se trata de um inseto, como a gente falou anteriormente, de um inseto vetor. Então, esse inseto ele é transmissor da doença. Então, a gente não pode deixar ele entrar, porque tem possibilidade de ele estar transmitindo as doenças para nossas plantas. Aqui também, né, eu deixei aqui algumas bases que a gente está usando para fazer o controle dessa cigarrinha e suas respectivas eficiências, né? É um trabalho que foi feito na Fundação Chapadão, 2015, 2016, mas dá um bom parâmetro para a gente fazer a escolha dos produtos. E quanto ao manejo das aplicações, pessoal, a gente tem que começar a fazer essas aplicações muito cedo, porque se a gente pegar do VE, que a planta está emergindo, até o V10, essa planta é muito susceptível aos enfesamentos. Então, o ataque nesse período, ele é muito prejudicial para a planta. Então, nessa fase, eu tenho que manter minha planta com o mínimo de cigarrinha possível, né? O que a gente tem posicionado são aplicações entre VE e V2, né? A primeira aplicação, né? Com inseticidas aí de contato, associado a inseticida sistêmico e translaminar, porque a gente sabe que os ovos dela estão entre as folhas, então, se eu não fizer um posicionamento de produto sistêmico, né, e translaminar, eu não vou ter efeito no controle dessa praga.
Dentro dessas aplicações, eu posso estar fazendo o posicionamento de produtos biológicos, que tem dado auxílios no controle dessa praga, né? A gente tem relatos aí, principalmente do pessoal da Reagro, que a combinação de produto inseticida mais alguns produtos biológicos tem aumentado o residual dos produtos que a gente tem aplicado e tem auxiliado no manejo. Eu, particularmente, não tenho adotado o controle exclusivo com biológico. Por quê? Eu preciso de fazer limpeza dessa área no início, zerar a população no início. Os produtos biológicos, ele demanda tempo para fazer a colonização da praga e depois possibilitar a morte dela. Então, nesse período, a planta pode estar fazendo contaminação. Então, eu sugiro que trabalhar a aplicação de inseticidas, principalmente nessa fase VE a V8, combinadas com aplicação de biológico. Qual o intervalo? Eu tenho feito intervalo mais próximos aqui no início, e daqui para frente é monitoramento, e a gente vai definindo os intervalos. Isso aqui eu quero deixar, foi um trabalho feito pelo pessoal da Agrosset, onde ele mostra para a gente o comportamento da praga ao longo do dia, e mostra para a gente que essa praga ela está mais ativa entre 5 horas da manhã e 11 horas da manhã. Então, aqui se concentra o melhor momento para a gente fazer as aplicações de inseticida nosso, que a gente vai pegar mais praga exposta e vai aumentar a eficiência do nosso controle. Para a gente abrir mais uma aba aqui da nossa mandala, né, de boas práticas, né, outro fator importante é a tolerância genética, né? A gente sabe que tem híbridos que toleram mais a presença dos enfesamentos, né? Esse aqui é um trabalho do pessoal da NK Sementes, né, antiga Singenta, onde ele mostra para a gente a realidade, aqui no caso é da Singenta, do portfólio de milho, contando que só 20% do portfólio ele são de materiais mais tolerantes. A gente tem 40% de materiais mediamente tolerantes e 39% de material susceptível. Mas essa realidade aqui, eu acredito que é a realidade de todas as sementeiras. Então, as empresas já estão fazendo isso, né? Investindo em melhoramento genético, materiais mais tolerantes à cigarrinha, mas eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: a tolerância genética é mais um pilar que a gente deve usar no nosso manejo da cigarrinha. E, para finalizando aqui, a gente deve evitar escalonar os plantios. É comum a gente chegar nas fazendas e ver essas realidades aqui. Aqui, por exemplo, é comum a gente ver isso aqui numa mesma fazenda. Milho plantado mais velho, milho no meio do ciclo aí, milho apontando e milho sendo plantado. Quando eu faço isso dentro da minha fazenda, eu tenho aqui uma população grande de cigarrinhas infectadas que vai estar migrando para essa lavoura, posteriormente migrando para essa lavoura pequena e migrando para esse plantio que vai estar sendo, no caso, começado aqui. Então, o básico do produtor é cuidar primeiro da sua propriedade. Primeiro é evitar ao máximo de fazer isso, porque senão o processo migratório de cigarrinha infectada está acontecendo dentro da fazenda dele, né? E a cigarrinha, como método de sobrevivência, ela tem uma tendência de concentrar uma população de fêmeas aqui para migrar para a lavoura mais nova, né? Para aumentar a sua população ainda mais. Então, é uma praga complicada de se trabalhar. A gente tem que evitar adotar esse tipo de manejo dentro da fazenda. Outra coisa também, ficar atento às janelas de plantio. Vamos plantar milho verão, vamos plantar no início do verão, né, no início das chuvas. Os plantios mais tardios vão sofrer mais, porque vão ter lavouras de milho mais velho que vão estar jogando cigarrinha, né, para os plantios mais tardios, e vai estar havendo essa contaminação. E o recado final que eu quero deixar aqui, pessoal, novamente frisando isso,
Um único manejo isolado não será capaz de dar sustentabilidade ao sistema. Então, nós temos que focar nas boas práticas, na aplicação dessas boas práticas, aonde nós vamos combinar controle de milho voluntário, né? Por exemplo, o milho voluntário não acontece só na soja, acontece nas nossas áreas de silagem. Às vezes o produtor colhe a lavoura de silagem e larga a área em pousio, dá as chuvas ali do final do verão, esse milho nasce e ele vira um criatório de cigarrinho. Então, a gente não pode tolerar esses milhos tiguera ou esses milhos voluntários nas nossas áreas. A gente tem que eliminar eles, porque eles são ponte verde, né? Eles são foco de contaminação. Evitar os plantios tardios, né? E escalonamento, que eu falei anteriormente. A gente tem que monitorar, né? Os estágios fenológicos da cultura e a identificação da praga. Nós temos que identificar essa praga cedo. Identificada, a gente tem que fazer manejo. E hoje, para controle, é manejo químico associado a biológico. Associado, né, a tratamento de semente, porque o tratamento de semente, o que, que ele vai fazer? A planta vai germinar, pegar aquele princípio ativo via raiz, ele transloca e ele vai dar proteção à planta até a gente entrar com a primeira pulverização. Então, ele é fundamental, né? O controle químico, que ele na minha concepção, ele é inevitável. Nós vamos ter que trabalhar com controle químico. É uma praga de reinfestação alta, muito voraz, né? Então, não tem jeito de trabalhar manejo de cigarrinha sem controle químico. Mas, lógico, o controle químico, sem essas outras ferramentas aqui, ele não vai surtir efeito nenhum, né? Tem que fazer a combinação de todos esses fatores. E era isso aí que eu queria deixar para vocês, o recado que eu queria deixar a vocês. Obrigado pela atenção. Meu contato vai estar aqui, né? Quem quiser me ligar ou entrar em contato via WhatsApp, a gente esclarecer algumas dúvidas, né? O tempo ficou meio apertado, eu até passei meio corrido ali sobre a questão dos trabalhos que foram feitos. Quem tiver alguma dúvida sobre eles e quiser tirar, é só entrar em contato comigo, né? E é isso aí. Obrigado, pessoal. Isso aí, Raul. Muito bom. Podemos dizer que tudo isso que você abordou, que você colocou nessa apresentação, em todo o contexto, acho que você foi até um pouco mais além de simplesmente falar sobre essa praga, né, que dizimou muitas lavouras, né, esse ano. Você abordou de uma forma até dentro da perspectiva que é o trabalho dos engenheiros agrônomos, de toda a equipe da Leitipel Agricultura. O que a gente nota, e até tem algumas perguntas, o pessoal participou bastante aí, até te parabenizando pela apresentação, viu, Raul? Muita gente que te dando parabéns, dando esse retorno, que você fez uma abordagem bem ampla e bem objetiva, porque deu para ver que é muita informação, muitas boas práticas para trazer resultado, né? E, assim, eu queria até que você pontuasse de forma ainda até mais, vamos dizer assim, dentro do contexto mesmo de tudo que se apresentou, como que hoje a equipe Leitipel Agricultura tem auxiliado o produtor nesse sentido, controle de pragas, acompanhamento de lavoura, desde o planejamento até a colheita. Braulio, a gente, assim, a equipe de técnicos da Leitipel, ela é muito capacitada, assim, entendeu, Braulio? E ela consegue acompanhar bem o produtor, desde, como você falou, do planejamento e até a colheita. E essa questão de pragas e doenças, a gente faz um manejo muito criterioso. Então, são visitas periódicas que a gente faz na fazenda, entendeu? A gente procura muito treinar, às vezes, o produtor ou o técnico que, às vezes, acompanha a fazenda na identificação dessas pragas, né? Porque não é fácil, a gente atende um volume grande de clientes, então a gente está sempre nesse processo. Às vezes, dando dica ao produtor, ensinando ele a identificar a praga, pedindo ele para relatar sempre para a gente o que está acontecendo, né? E a equipe está sempre em contato direto com o produtor.
com visita periódica, né? Nossa equipe é muito bem treinada, muito bem preparada para essas questões, entendeu? E a gente está sempre acompanhando o produtor bem de perto. Isso aí. Inclusive, pessoal, essa live, né, quero compartilhar com todo mundo. Nós já vamos entrar aqui para as perguntas, Raul. Mas só lembrar ao pessoal que essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então, aproveita aí, faça a sua inscrição, né? Se inscreva, ative as notificações, porque a gente está sempre compartilhando vídeos novos, informações para orientação mesmo do produtor rural, do agricultor, até mesmo para técnicos, né? A turma que está no campo aí quer tirar dúvidas, então vai poder usar esse material como fonte de consulta. E em todas as nossas redes sociais, a gente sempre quer transmitir um pouco do que é a realidade do campo e de soluções que a gente tem levado. Então, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube, Leite Pel Agro, né? Acompanhe a gente para você sempre estar por dentro das novidades e do que está acontecendo aí no meio do agro. Vamos lá, Raul, vamos às perguntas. Perguntas muito boas aqui, viu? Eu vou aqui começar com a pergunta do Felipe Mota. Como diferenciar na prática a diferença entre ataque de cigarrinha e deficiência de fósforo, apresentado na planta uma coloração roxa? Como eu falei anteriormente, a deficiência de fósforo, ela vai aparecer inicialmente. Então, o que acontece? A planta, ela começou a desenvolver, né? Ela sentiu ali que não está com volume de fósforo disponível para ela suficiente, imediatamente ela começa a manifestar o sintoma, que é o arroxeamento das folhas. Quando o problema é cigarrinha ou enfesamento vermelho, que a gente está falando, o sintoma só vai aparecer pós-florescimento. Só aparece pós-florescimento. A questão do fósforo, ela é inicial. Teve deficiência de fósforo, a planta vai manifestar inicialmente. O que pode acontecer, que a gente tem observado no campo, é deficiências parecidas com deficiências de magnésio, que pode estar sendo induzido pela obstrução dos vasos da planta, que é o que os molicutes fazem. Mas a questão de fósforo é fácil de diferenciar. Inicial pode ser fósforo, e do pendoamento para frente vai ser cigarrinho. Excelente, aí obrigado, viu, Felipe Mota, pela sua participação. O Tiago Campos perguntou, até naquela slide que você mostrou, Raul, sobre a modelagem, né? Como podemos fazer essa modelagem em uma propriedade pequena? Aquele trabalho de modelagem, o que acontece? O pessoal faz as armadilhas, né? E vai capturando os insetos ao longo de um período do ano. Aí eles conseguem fazer o volume de inseto que chega numa determinada área ao longo dos meses do ano. Então, ele consegue desenhar qual que é o período onde a cigarrinha está chegando, o período onde eu tenho maior infestação da cigarrinha, o período que ela está saindo do ambiente, entendeu? Para fazer isso na fazenda, é trabalhar com essas armadilhas, né? Eu posso estar pesquisando para ele, tentando ver para ele como funciona a questão dessas armadilhas, instalar elas e fazer o monitoramento do volume, da quantidade de inseto que está chegando ao longo do ano. Aí você vai fazer uma modelagem ali para uma micro-região da sua fazenda, né? Eu acho que esse trabalho não precisa de ser feito por fazenda, ele precisa de ser feito por regiões. É um trabalho que eu acho que tem que ser encarado pela pesquisa e tem que ser encarado pela parte de sementeira, por exemplo, né? É onde a gente vai ver a flutuação do comportamento. Porque eu falo por regiões? A região sul do Brasil está começando a ser atacada agora. A região central tem um outro hábito. A região de plantio de soja, por exemplo, a cigarrinha começa a entrar mais tarde, né? Vai entrar mais no milho safrinha. A nossa região, onde tem plantio sucessivo de milho, a cigarrinha está o ano inteiro.
né? Mesmo com geada, a gente viu que ela não morreu, que ela não foi embora, né? Mas o que a gente observa é uma modelagem aí de no inverno diminuindo, aumentando no verão, pós-milho verão, e depois voltando a diminuir no inverno. Mas não é regra. Perfeito. É isso aí. Obrigado, viu, Tiago, pela sua pergunta. O Pedro Lucas, Raul, está perguntando aqui como funciona o ciclo de reprodução da cigarrinha. Acho que você falou um pouco disso aí no slide, né? Mas ele pergunta ainda, ela pode se reproduzir em tigueras de outras culturas? Pedro, o que acontece é o seguinte, o ciclo, ele está entre aquele período que eu passei anteriormente, né? O que eu acho que é mais importante a gente ficar ligado? Qual que é a alteração que esse ciclo vai ter ao longo do ano? Quando eu tenho temperaturas muito altas, eu vou ter um encurtamento desse ciclo. Então, eu vou ter muitas gerações ao longo do tempo. Então, eu vou ter um repovoamento muito rápido, entendeu? Agora, com questão, outra coisa foi o quê que ele perguntou? Ele perguntou Da Tiguera. da tiguera de outras culturas. Aquela parte lá dos trabalhos de pesquisa, eu tive que passar um pouquinho mais rápido, porque senão ia comer muito tempo nosso aqui, mas é o seguinte, naquele trabalho anterior que eu mostrei, os pesquisadores avaliaram a sobrevivência da cigarrinha em várias outras culturas. Soja, sorgo, né, braquiária, várias outras gramíneas. E o que se observou foi o seguinte, a cigarrinha, ela tem capacidade de sobreviver nessas outras culturas, porém, ela não fecha seu ciclo, né? Ela vai ficar um período ali, só que na hora dela fazer, ela fechar o ciclo dela, ela não consegue. Então, ela fica ali até a vida útil dela e depois ela morre, entendeu? Ela se alimenta dessas tigueras, sobrevivem ali, mas não conseguem fechar seu ciclo. Basicamente é isso. Excelente, agradecemos também aí o Pedro Lucas, né, pela sua pergunta. Outra coisa, Raul, o José Rafael Carvalho, ele está te parabenizando aí pela apresentação, está te dando os parabéns, e ele está perguntando, possui algum resultado prático com a aplicação de metomil no controle da cigarrinha? A gente tem resultados positivos. Até semana passada, a gente estava com o pessoal do READ, eles estão trabalhando o metomil no manejo e estão tendo os resultados satisfatórios. O que eu posso falar? Eu, particularmente, nunca estou trabalhando, porque o metomil é um produto de contato. Eu nunca estou trabalhando única e exclusivamente com produto de contato. Estou trabalhando com associações de produto. Entre um produto de contato e um produto sistêmico ou translaminar, por causa da ovoposição da cigarrinha. A cigarrinha deposita seus ovos entre as membranas da folha. Então, se eu trabalho só com inseticida de contato, eu deixo de quebrar eu deixo de quebrar mais uma possibilidade de ciclo dessa praga. Então, eu trabalho com associações, mas a gente tem visto, sim, pontos positivos aí com o uso do metomil. Excelente. Raul, manda um abraço aí para sua irmã Coruja, que está aqui te dando os parabéns, cara. Minha irmã é um ser de luz. Só dela me aguentar, ela já Está te está no outro acompanhando. patamar. Ela Já está te está no outro acompanhando. patamar. Eu amo ela, eu gosto muito dela. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, Raul, achei ela bem interessante, porque você trouxe uma abordagem falando da questão do ciclo aí, né, da rotação de produção. O Danilo está perguntando aqui, qual o seu pensamento para a região que é produtora de leite, para o produtor conseguir fazer a rotação de cultura? Principalmente naquele ponto que você falou ali, produtor que só planta milho, termina a safra, vai para o milho, termina outra, vai para o milho, e assim vai. O que você tem a dizer sobre essa rotação? Esse é o maior desafio nosso, sem dúvida nenhuma. E assim, eu falo que nós estamos no olho do furacão. Nós estamos na região de Pompéu, onde a demanda de produção de silagem é muito alta.
Então, eu atendo fazendas que planta milho 3 vezes no ano, né? Então, o que a gente tem que usar de estratégia é o seguinte: primeiro, colocar esses plantios mais bem posicionados, né? Eu falo o seguinte: estipular uma data para plantio da primeira safra, por exemplo, né? Para a gente conseguir ali dar uma quebrada. Então, vamos plantar milho, verão, vamos plantar todo mundo dentro dessa janela, para a gente conseguir fazer um manejo mais ou menos igual em todas as áreas e ter uma população menos pesada na safrinha, né? E a outra opção é o produtor começar, às vezes, rotacionar os pivôs, né? Colocar uma soja, né? Colocar outros tipos de cultura. No inverno, por exemplo, onde a produção de silagem cai muito, às vezes é interessante o produtor dar uma parada no pivô, colocar uma cultura ali para fazer uma rotação, isso aí seria importante. Mas eu acho que o principal seria tentar manejar as áreas mais próximas umas das outras, né, para evitar. Eu estou com um milho pequeno, meu vizinho está com um milho grande. O milho do meu vizinho não tem jeito de controlar, aquela praga está migrando para o meu milho novo. O primeiro passo, eu acho que seria esse. Né? Porque parar de produzir silagem, nós não vamos conseguir fazer o produtor parar. Outro ponto importante é o controle do milho voluntário, do milho tiguera, né? O que acontece muito é o seguinte: o produtor de verão aqui de Pompéu planta o milho no verão, tira o milho verão e cai espiga no chão na hora da colheita e ele deixa aquilo ali quietinho. Então, das últimas chuvas do verão, aquele milho germina, aquele milho é fonte de inóculo para o próximo plantio que ele vai fazer na área. Tem que cuidar muito disso também, é um ponto principal. Muito bom. Aí, Dania, também agradecendo a sua pergunta. Todo mundo que está aí participando, José também, José Carvalho, que a gente falou agora há pouco. E tem uma pergunta aqui do Fábio Gomes, Raul. Essa aí, pessoal, nós vamos deixar ser a última pergunta, até porque o Raul já colocou os contatos dele. Tem também aí o site da Leitipel, com contato de todos os representantes, de todo mundo aí, da equipe de agricultura, da equipe técnica voltada para pecuários, veterinários, os representantes comerciais também, né? Então, o pessoal fica à vontade. Então, a última pergunta, Fábio Gomes: qual o melhor produto químico para o controle de cigarrinha? Qual o de melhor eficiência que você tem utilizado, que você tem indicado, né, feita aí a utilização dele no dia a dia? Vamos falar de princípio ativo, né? Vamos falar de marca comercial. Isso. O que eu tenho usado de mais eficiente, que a gente tem notado aqui, a gente tem trabalhado muito com acefato, combinado com clorpirifos nas primeiras aplicações, aonde a gente vai conseguir fazer uma limpeza geral da área, né? Na primeira aplicação, principalmente, eu tenho posicionado clorpirifos, às vezes combinado com acefato, e nas outras aplicações subsequentes, combinação de um produto de contato, né, que pode ser o acefato mesmo, ou algum piretroide, combinado com produtos neocotinoides, que são tiametoxan, imidacoprido, que esses produtos que vão dar aquela função translaminar, aquela função sistêmica, que é onde a gente vai conseguir dar um residual para controlar a praga por um período maior, vai conseguir quebrar o ciclo dela, controlando a parte de ninfa, a parte de ovo. Dentro dessa gama de produto aí, tem o metomil também, que o Zé Rafael até citou, a gente tem usado também a associação do metomil com esses produtos, como o tiametoxan e imidacoprido, tem dado os resultados satisfatórios. Mas o problema é que a gente tem problemas de reinfestação muito rápida, entendeu? Então, a gente tem que ficar atento no monitoramento, porque possivelmente eu vou ter que reaplicar os produtos num período mais curto de tempo, mas não necessariamente porque meu produto não está fazendo efeito. Às vezes, em muitos casos, é porque está havendo reinfestação, né? Não estou fazendo um manejo integrado, estou com lavoura nova, perto de lavoura velha, o processo de migração é mais rápido.
né? Mas de base, o que eu posso falar? Clorpirifos funciona bem, metomil funciona bem, o acefato funciona bem, tiametoxan, combinado aí com imida, os neonicotinoides de maneira geral. Quanto a isso, a gente tem muitos produtos funcionando bem. Excelente. Obrigado, viu, Fábio? Ele está aqui também agradecendo. E é isso aí, né, Raul? Eu queria, antes da gente finalizar aqui, só lembrando, pessoal, essa live vai ficar gravada no nosso canal, né? Então, siga a gente aí, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações para você sempre receber em primeira mão os vídeos e todas as novidades que a gente compartilha no YouTube, nossas redes sociais, Leitipel Agro. Tem o nosso site também, leitipel.com.br. Lá tem um contato de todo mundo, toda a equipe de agricultura, né, toda a equipe comercial da Leitipel, informações, as novidades, tecnologia, produtos que estão chegando, enfim, tudo aquilo que hoje, inclusive a nossa Casa Agropecuária, está à disposição do agricultor com, né, os produtos aí que, inclusive, o Raul citou, muitos que podem ser utilizados e uma grande variedade de outros produtos voltados para a produção. Nossa Casa Agropecuária está ali à disposição na rodovia MG 164, 735, né? Então, todos podem sentir à vontade de estar nos visitando. Raul, muitos agricultores viveram esse momento difícil, onde que a cigarrinha complicou a vida deles, né? Eu queria que você, para finalizar aí toda a sua discussão, todo esse bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para o agricultor que viveu esse problema, talvez está enfrentando esse problema, e as próximas perspectivas aí que vem por aí na produção, nas lavouras. Eu queria que você desse uma mensagem final para o agricultor nesse sentido, que tem a ver com o tema que a gente abordou essa noite. Beleza. A primeira coisa que eu posso falar é que dias difíceis fazem homens fortes, né? Então, nós passamos dias difíceis nessa safra, principalmente nessa safrinha, onde a gente teve perda aí de, sei lá, 30%, 40% em áreas. Você vê o produtor muitas vezes frustrado, não é tarefa fácil, mas a gente tem que pegar firme. Então, o que eu posso deixar de recado para o produtor é isso: vamos pegar mais firme no monitoramento da praga, né? Pegar mais firme nos manejos, conte com a gente. Nós também fomos pegos de contramão nessa safra agora pela cigarrinha. É uma praga que a gente já estava vindo convivendo com ela em um período aí de 3 anos, com os manejos desenhados, funcionando bem. Chegou esse ano, estourou a população aí de cigarrinha infectada. Então, nós sofremos muito com isso. Eu acredito que o aumento aí de cabelo branco na barba e na cabeça está muito relacionado a cigarrinha, mas vamos pegar firme, moçada. E nós estamos aí para auxiliar o produtor sempre.